Olá, saudações, caros alunos. Novamente aqui com vocês, eu sou o professor Júlio Zamarian e vou trabalhar a segunda teleaula da disciplina de História do Brasil Colonial. O tema dessa nossa teleaula de hoje é Economia Colonial e o Mundo Atlântico. Então, nessas duas primeiras aulas, a gente está falando muito dessa fase inicial da colonização. Na aula anterior, a gente discutiu bastante sobre os indígenas, como que era esse Brasil, entre aspas, que estava sendo construído antes da chegada dos portugueses, o contato dos portugueses com os povos indígenas, a escravização desses indígenas, o conceito de guerra justa. Falamos um pouco também sobre a escravidão africana. Nessa aula, a gente vai falar mais sobre a escravidão africana, sobre a colonização, principalmente a parte dos engenhos de açúcar, a produção açucareira no Brasil. E depois, na aula seguinte, a gente vai aprofundar ainda mais sobre mineração, até chegar na quarta aula, que é a crise lá do antigo sistema colonial. Desde já agradeço muito a participação de vocês no fórum, eu olhei alguns, ainda não comentei todos, comentei alguns, mas achei bastante pertinentes os comentários de vocês sobre o texto que está lá disponibilizado relativo à questão indígena, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro quadro, dar início à nossa aula de hoje. No nosso convite ao estudo, eu coloquei 3 pontos aqui que eu julgo ser importantes para a gente iniciar as nossas discussões. Primeiro, séculos XVI a XVIII, Portugal construiu um vasto império atlântico. Aquela ideia que é muito estudado, inclusive em Portugal, como que um país com um território tão pequeno conseguiu construir um império tão grande. Eles tinham, sim, um vasto império atlântico, com domínio sobre povos muitas vezes mais numerosos do que os habitantes da própria metrópole. Aquele meio ditado popular da época que dizia que sob o Império Português o sol nunca se punha. A escravidão moderna, o tráfico negreiro, o contato com diferentes povos e o lucro gerado pelo comércio colonial marcariam indelevelmente os povos conquistados e os conquistadores. Quando eu coloco escravidão moderna, presta atenção, vocês sabem disso, mas só reforçando. Moderno na história não significa atual, não significa que o século XXI. Quando eu falo modernidade na história, eu estou me referindo ao período que vai das grandes navegações aproximadamente até a Revolução Francesa. Isso é modernidade na história. Contemporaneidade da história de 1789, final do século XVIII, início do XIX, Revolução Francesa para frente. Então, quando eu coloquei a escravidão moderna, eu não estou falando da escravidão que existe atualmente. Estou falando do conceito de moderno para a história, que vai das grandes navegações até ali a Revolução Francesa. Professor, como é que eu falo quando eu quero me referir à escravidão no Brasil hoje? Nós sabemos que, infelizmente, ainda há escravos no Brasil hoje, não trabalhando nas mesmas condições do período colonial, mas eles existem. O termo técnico correto de se falar é condição análoga à escravidão, ou seja, condição parecida com a escravidão, porque oficialmente a escravidão não existe mais no país. Então, direto a gente vê reportagens aí nas diversas redes de televisão, de rádio, de oficinas, por exemplo, de trabalho clandestino, e que povos, muitas vezes de outros países, bolivianos, venezuelanos, haitianos e até mesmo brasileiros, trabalham lá em condições consideradas análogas à escravidão. O que é isso? Muitas vezes trabalham por menos de um salário mínimo, têm a carteira de trabalho e documentos apreendidos, não podem deixar o lugar de trabalho. Então, isso seria a escravidão contemporânea. No quadro ali eu coloquei escravidão moderna. Então, voltando no quadro mesmo, a escravidão moderna, o tráfico negreiro e o contato com diferentes povos marcaram tanto os conquistados, no nosso caso, Brasil, quanto os conquistadores portugueses. O estudo da colonização da América Portuguesa é importante para entendermos as características atuais da nossa sociedade. Esse segundo ponto aqui último ponto também é bastante importante. Quando eu falo, quando os historiadores comentam, olha, estudar o período colonial é importante para entender algumas características fundamentais da nossa sociedade atual, não quero dizer que a sociedade atual ela é um reflexo do que aconteceu na colônia. Exatamente tudo o que acontece hoje é refletido, foi uma herança, um legado da colônia. Não. Nós tivemos aí várias vicissitudes ao longo do tempo, nós tivemos um período imperial bastante interessante, o período republicano propriamente dito. Mas a gente pode perceber, e a gente consegue perceber que há sim vários pontos características da nossa sociedade atual que vêm aí desse passado colonial. Então, por isso, é difícil você mensurar, olha, qual história é mais importante? Todas são.
mas pensando num recorte temporal, a história colonial ela é muitíssimo importante. Nós estamos trabalhando aí com mais ou menos 300 anos de história. Se você considerar 1530, lá o início da colonização, até 22, até a independência, ou até 1808, quando você tem a vinda da família real. Os outros períodos, o período imperial, um pouquinho menos de um século. O período republicano aí também um pouco mais de um século, um pouco mais de 130 anos. Então, o maior período, o período mais extenso e com certeza um dos que nós devemos mais nos debruçar, sem dúvida nenhuma, é o período colonial. Vamos então agora ao vídeo para os caminhos da aprendizagem. Conhecimentos prévios, então, para a gente continuar na nossa aula, aquilo que, teoricamente, vocês aprenderam e compreenderam bem da aula anterior e que agora vai fazer a diferença nesse nosso bate-papo, nessa nossa discussão de hoje. Vamos ao quadro. Expansão marítima. Nós comentamos várias vezes na aula passada que essa expansão marítima era a expansão do Império Colonial Português. Nós deveríamos não pensar na colonização do Brasil apenas como história do Brasil, mas sim como uma extensão do que estava acontecendo em Portugal. Não é à toa que a gente falou sobre a formação das monarquias nacionais, os motivos que levaram Portugal a ser o país aí, o pioneiro nas grandes navegações. Aspectos do mercantilismo que estão presentes nessa colonização brasileira. Professor, por que brasileira, entre aspas? Pelo motivo que eu expliquei na aula passada. Oficialmente aqui não era Brasil, era a colônia de Portugal na América. Coloquialmente, para facilitar a nossa discussão na aula, eu estou usando Brasil, mas oficialmente não existia Brasil ainda. A questão do outro, esse termo é usado por um professor já falecido da USP, muito bom, Zevedan Todorov. Todorov escreveu um livro sobre a conquista da América, a questão do outro, em que ele fala desse conceito aqui de estranhamento e posteriormente da imposição da cultura. O que o Todorov dizia sobre isso? Esse estranhamento que ocorreu entre o português recém-chegado da Europa e o indígena foi muito grande. E nunca mais na história da humanidade nós vamos ter um encontro assim tão marcante. Tanto o europeu estranhava o indígena, que tinha uma cultura totalmente diferente, como o indígena também estranhava o europeu por ser a sua cultura diferente. Esse choque cultural foi riquíssimo e, aos poucos, o português foi fazendo a sua imposição de cultura. Nós temos vários exemplos de povos aí na antiguidade, principalmente, que quando conquistavam um novo território, não fazia questão de impor a sua cultura. Muitas vezes cobravam somente ali um imposto. Os persas, um exemplo na antiguidade muito claro com relação a isso. Os portugueses não. Além dessa dominação econômica, dessa dominação militar, eles faziam questão de impor a sua cultura. Então era uma dominação mais ampla, mais complexa do que simplesmente conquistar um território. E, obviamente, a conquista do Brasil, a colonização do Brasil, também influenciou o governo português. Se você pensar, por exemplo, nós vamos falar isso mais na terceira aula, mas quando você pensa no século XVIII, né, no mundo, a Inglaterra, por exemplo, já está fazendo a Revolução Industrial no século XVIII. A França modernizando o seu governo via Revolução. E Portugal ainda preso num sistema colonial, não querendo incentivar nada parecido com indústria, com tecnologias daquele momento, porque ainda estava aí muito arraigado esse sistema colonial, essas raízes mercantilistas. Então isso também ajuda a explicar problemas portugueses contemporâneos, né? Um país que ainda que na Europa hoje não tem a posição, vamos colocar assim, tão privilegiada quando tinha no início do período colonial, ok? Vamos então agora para a nossa situação geradora de aprendizagem. Essa situação, então, ela vai ser como se fosse uma situação guarda-chuva. As 3 situações problemas da aula vão derivar dessa situação geradora de aprendizagem. Então colocamos aqui, ó, a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, retirada de alguns conteúdos da história do Brasil colonial. Então, um tema aí relevante, né, próximo cronologicamente nosso, a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular que está sendo implementada e a possível retirada de alguns conteúdos da história do Brasil colonial é o panorama dessa nossa situação. A argumentação do professor Josimar, que é o nosso personagem aqui
personagem do livro, ele vai tentar em várias situações, em vários momentos, demonstrar a importância e a atualidade dos temas relacionados a esta disciplina, a disciplina de História do Brasil Colonial. Meio que defender a importância da história da disciplina de Brasil Colonial para evitar que numa discussão aí de base nacional ou de currículo, que seja, qualquer tema relacionado a essa disciplina seja retirado. Ok? Bom, agora sim vamos para a nossa primeira cápsula da situação problema número 1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos então para a nossa primeira situação-problema. Questionamento ao professor Josimar em uma das reuniões lá de elaboração do currículo, no início do ano. O pessoal que aí alguém que já tem a licenciatura ou já frequentou o ambiente escolar sabe como é que funciona. Análise da política às vésperas de uma eleição e destaca que os sobrenomes dos políticos são sempre os mesmos. Então, uma discussão, no início lá do ano letivo, surge esse questionamento ao professor Josimar, professor de História. Por que o nome dos políticos nas eleições são sempre os mesmos? E o Josimar vai tentar comprovar essa questão. A situação remonta às estruturas coloniais. A gente percebe muito bem isso nas diversas localidades aí do nosso país, que meio que vira uma dinastia política alguns nomes aí do nosso cenário, tanto em nível estadual quanto federal. Não vou aqui colocar nomes, não há necessidade, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas por que esses nomes, essas mesmas pessoas, esses mesmos cabeças aí aparecem de uma maneira tão constante na política? Será que isso é mera coincidência? Será que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, as mesmas pessoas dominando algumas situações é uma coincidência? A gente vai perceber que, infelizmente, não é tão coincidência assim, ok? Vamos ao quadro. Eu coloquei aqui um esquema de datas para a gente ter uma ideia geral do nosso período colonial, as fases aí da nossa colonização. Então, o primeiro período interessante para nós, de 1500 a 1530, a colônia Brasil, vamos colocar assim, servia apenas de entreposto comercial e para o início de algumas feitorias. O que era uma feitoria? Basicamente, você imagine que era um porto, uma base. Navios portugueses que muitas vezes estavam passando aqui perto, com outro destino, seja na África, seja na Índia, tinham um lugar, muitas vezes para fazer um conserto de um navio, para reabastecer de víveres e continuar a sua viagem. Nesse período, 1500 a 1530, os portugueses tinham altos lucros com o comércio com as Índias e via lá a rota aberta por Vasco da Gama. Portanto, o Brasil ficou meio que num stand-by, vamos colocar assim. De 1536, 1535, começa a colonização propriamente dita com o sistema de capitanias gerais. De capitanias hereditárias. Muito conhecido, nós já falamos várias vezes sobre isso, as 15 capitanias para 13 donatários, o sistema não vai muito bem, o governo português acaba desistindo dele. O sistema que vai funcionar de uma maneira mais eficaz é o governo geral. É como nomeado um vice-rei para o Brasil, esse governante geral toma as ações de uma maneira mais direta. Esse governo geral de 1550 a 1580 aproximadamente. Por quê? 1580, o rei português morre, o rei da Espanha unifica Portugal e Espanha e é o período da chamada União Ibérica. Então, durante aqui 60 anos, Portugal e Espanha foram uma coisa só.
1640, a restauração do governo português até 1750, o início do período minerador. A gente pode colocar aqui, do panorama dos portugueses, analisando a América, que esse aqui é o auge colonial, a época em que os portugueses mais lucraram aqui com a colônia. E de 1750 a 1750 a 1777, a Era Pombalina, o Marquês de Pombal, um vento de iluminismo em Portugal, vamos colocar assim. E a partir de 1777, até a vinda da família real, a crise do sistema colonial. Então percebam, há um período bastante entrecortado, bastantes idas e vindas. Você pode pegar aqui desde o início da colonização efetiva, até 1530, até o fim da União Ibérica, 1640, nós temos um início de colonização, mas o governo português tinha lá os seus problemas. O sistema de capitanias hereditárias não dá certo, começa o governo geral, um período historicamente curto até a União Ibérica, o esforço português para retomar a sua independência após a União Ibérica também foi bastante forte, bastante conturbado. Então eles começam a ter um período de mais tranquilidade, de mais bonança e, consequentemente, de mais lucros a partir da descoberta do ouro, lá por 1693, já finalzinho do século XVII. E vão gozar de um período bastante interessante até a crise do sistema colonial, 1777, 1778 até 1808, quando a família real é obrigada a fugir do Brasil, fugindo das tropas lá de Napoleão Bonaparte, ok? Então, tem o seu início, o auge e o declínio aí desse processo colonial. Vamos ao quadro falar um pouco mais sobre o sistema de capitanias hereditárias. No sistema de capitanias hereditárias, uma coisa bastante interessante. A posse das terras sempre pertencia à coroa. Então, esse donatário, ele não era dono propriamente dito, ele não poderia vender as terras. Ele tinha um controle, mas a posse ainda continuava da coroa e havia uma espécie de licença para a exploração. O donatário, chegando em terras brasileiras, ele poderia fazer a concessão das sesmarias. E olha como é que na lei é uma coisa, mas quando você vai analisar praticamente é outra. O sistema de capitanias hereditárias acabou cedo. A gente acabou de falar, o sistema se encerra-se oficialmente em 1550. Mas nem tudo do sistema se encerra. A concessão de sesmarias ocorre até 1822. Terras doadas a fidalgos portugueses que se propunham a explorar a colônia. Então imagina, nós vamos ter, na próxima aula a gente vai falar sobre isso, nós vamos ter a chamada Lei de Terras, que vai regulamentar de uma maneira bem específica a questão de propriedade de dono de terra no Brasil, em 1850 só, já no século XIX. Então, desde o início da colonização, 1530, até 1822, a posse das terras, principalmente a concessão de sesmarias, ela era dada pelo governo. Então, qualquer governante, pensando ali, 1822, próximo da independência, ainda na era de Dom João VI, se ele tivesse algum apadrinhado político, uma pessoa próxima a ele, que ele quisesse doar uma sesmaria, ele poderia fazer. Então, olha como é que essa questão da propriedade no Brasil é extremamente complexa até o século XIX. E esse poder da terra, da posse de terra e, consequentemente, um poder econômico, no Brasil sempre se confundiu muito com o poder político. Nós precisamos perceber, todas as crises que o Brasil já passou sempre começam com uma crise econômica. Uma crise econômica muito forte gera um movimento na política muito grande. Pensem, por exemplo, quando vocês forem estudar a disciplina de História do Brasil republicano, né? 1930 você tem uma revolução, entre aspas, no Brasil. Por quê? Crise de 29, em Nova York, nos Estados Unidos, afeta de uma maneira muito direta a cafeicultura no Brasil e essa desestabilização econômica gera uma estabilização política. No fim da ditadura militar, a mesma coisa. Governo Sarney, uma inflação muito alta. No governo Collor, impeachment, todo aquele período de crise, uma crise econômica que acaba modificando a política. Impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a mesma coisa. A gente vive uma crise econômica muito ferrenha, muito forte no Brasil e que desestabiliza a estrutura política. Então isso é meio que uma tradição, uma constante aí na história do país, desde o período colonial. Então, essa questão da economia sempre muito importante no aspecto político, inclusive aqui na colônia também. O próximo quadro, continuando.
No ano de 1548, a coroa instaurou a sede do governo geral na capitania real da Bahia. Lembrando que Salvador, até nesse momento, é a capital do país. Aí coloquei uma citação aqui do Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador. Lembro que na faculdade meus professores brincavam que Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire são a santíssima trindade da historiografia brasileira. Você tem que conhecer um pouquinho desses três autores para entender bem a história do país. Olha o que o Sérgio Buarque vai falar sobre esse sistema. O governo geral deveria dar favor e ajuda a outras povoações. Ou seja, você tem lá instalação em Salvador, outras povoações devem ser atendidas pelo sistema de governo geral. Ministrar-lhes justiça e prover nas coisas que cumprissem ao serviço de Sua Alteza e aos negócios da Real Fazenda e ao bem das suas partes. Quando está falando Real Fazenda, está falando do dinheiro dos portugueses, obviamente, e ao bem de suas partes. Então, teoricamente, esse governo geral desfaz um sistema que não tinha dado certo das capitanias e marca o quê? Uma presença mais firme do governo português aqui no Brasil. De início, o governo geral ele dá certo. Se não fosse a interrupção ali do período da União Ibérica, ele teria prosperado de uma maneira bastante importante. Haja vista que os portugueses queriam esse contato mais direto com a colônia portuguesa. Mas, de fato, como que esse governo geral se organizava? Vamos ao quadro para a gente ver um pouco melhor sobre isso. Então, a instauração do governo geral significou um olhar mais atento do governo português sobre o Brasil e uma organização colonial mais sistemática e, consequentemente, organizada. O que eles faziam aí nesse governo geral? Basicamente, resolução de conflitos entre os indígenas com os colonos portugueses, entre os próprios colonos, não pense que eram as mil maravilhas, havia conflitos, e impedia as invasões. Franceses, ingleses e holandeses pairavam aqui a região brasileira e queriam fazer, sempre que possível, alguma intromissão. Continuando, poder econômico e político. Guardem bem esse nome aqui, olha. Câmaras municipais. As câmaras municipais tinham uma proeminência absurda nesse período. Nas câmaras municipais trabalhavam os chamados homens bons, de novo entre aspas. Vou explicar por que é um homem bom, entre aspas. O que esses homens bons faziam? Resolução de problemas, gerenciavam gastos públicos e tinham as ações judiciais. Então, hoje nós temos uma organização política muito clara da nossa cabeça quando a gente fala sobre formas de governo. Nós temos lá um governo numa esfera federal, dividido então em estados divididos em municípios, no estado um governador, no município um prefeito e assim por diante. Naquele momento, com o início de colonização ainda, você não tinha essas cidades muito bem estruturadas. Então você tinha lá a cidade de Salvador, onde era a sede do governo geral, e vários povoados, principalmente no Nordeste, próximo ali da região onde começou a colonização, e alguma coisa no Sudeste, a região onde hoje ali é São Vicente, São Paulo, no Rio de Janeiro, aquelas remediações. Então o que acontecia? Nos povoados se formava um governo. Não tinha um prefeito ou um governador geral de um povoado ou de uma cidade muito pequena. Existiam essas câmaras municipais. A instância máxima de poder nesses povoados eram as câmaras municipais. Quem fazia parte da Câmara Municipal? Havia eleição? Nada disso. Eram chamados homens bons, entre aspas. Quem eram esses homens bons? Geralmente, uma pessoa bastante rica, poderosa da região, um senhor de engenho, por exemplo, no caso do Nordeste, um membro da igreja costumava fazer parte dessa Câmara aí, dessas câmaras municipais, com esses homens bons. Então, pessoas ali da elite, talvez um médico que morasse na região, um advogado, enfim, pessoas que tinham uma condição financeira bastante interessante. Então, eles, dentro desses povoados, eram a instância máxima de poder. Pensem o seguinte: durante a colonização, quem comanda os povoados, as pequenas cidades, são essas pessoas mais ricas. Elas têm poder econômico, transformam esse poder econômico em poder político. Se você traçar um paralelo e pensar na constituição de poder das nossas cidades hoje, é mais ou menos parecido. Geralmente, não estou falando que é uma regra, mas geralmente, quem se candidata e consegue ganhar a eleição para a prefeitura de uma cidade, para vereadores de uma cidade, ou no aspecto federal, para deputados e senadores, não são as pessoas mais humildes das cidades, os mais pobres.
São pessoas que muitas vezes são conhecidas por ter dinheiro, são grandes empresários, grandes proprietários de terra e que participam aí dessa cena política de uma maneira bastante ativa. Então, de novo, aquilo que eu já comentei, é um legado, uma herança, uma permanência do sistema colonial que permanece até hoje. E quando a gente pensa lá no início da nossa situação problema, falando dessas estruturas de poder que foram criadas na colônia e que permanecem até hoje, faz todo o sentido. Lembra da questão dos sobrenomes? No finalzinho aí da situação, eu vou retomar essa questão dos sobrenomes para fechar o nosso assunto, tá ok? Então, lembrem-se, nesses pequenos povoados, nessas pequenas cidades, os homens bons e as câmaras municipais são a instância máxima de poder. O poder vinha da economia, do poder econômico e chegava ao poder político. Um próximo quadro, por favor. Aí já na fase do resolvendo a nossa situação problema. Estruturas de poder, especialmente ligadas às questões fundiárias, então quando eu falo questões fundiárias, obviamente a posse de terra, ainda são determinantes para o entendimento da dinâmica social brasileira. A oposição econômica da sociedade brasileira, rico ou pobre, é muito maior e mais determinante do que qualquer ideologia. Muitas vezes nós vemos as pessoas discutindo, falando de ideologia. É bastante válido a gente discutir as diversas ideologias relacionadas à economia, à política, à sociedade, direito, esquerda, é sempre legal o debate. Mas percebam que no Brasil, a questão ideológica, ela nem sempre é tão forte. Muitas vezes a tomada de decisões de um político, quer de esquerda ou quer de direita, não está ligado puramente à ideologia. Está ligado ao aspecto econômico, às vantagens econômicas que vai se ter no futuro. Lembra do início da situação problema, como nós falamos aí dos nomes que permanecem na política? Vocês podem perceber isso. Vou dar alguns exemplos para vocês. Há um deputado federal, né, que é da família Bonifácio de Andrade. Essa família dos Bonifácio de Andrade é da mesma família do José Bonifácio, que estava com Dom Pedro I, ajudando ele a escrever a primeira Constituição do Brasil, lá em 1824. Família essa que remonta ao período colonial, que ganhou sesmarias dos primeiros governantes portugueses no Brasil. Então, isso é coincidência? Não. Estou citando um nome de um político. Não estou nem falando se é honesto ou desonesto. Não é nosso papel aqui entrar nesse mérito. Mas é perceber que essa dinastia, essa hierarquização do Brasil, pensando no dinheiro, pensando na posse de terras lá no período colonial, ela de alguma forma continua permanecendo. Vocês lembram, por exemplo, do ex-presidente Fernando Collor, que foi durante muito tempo senador da República. O avô dele, Lindolfo Collor, foi ministro do Getúlio Vargas, lá no distante anos de 1930. Então, essas continuidades de grandes famílias, de famílias poderosas, que têm dinheiro e que usam o poder econômico para se valer no poder político no país, não é novidade nenhuma. Assim, nós encerramos a nossa primeira situação problema. Vamos, então, à abertura para a nossa segunda situação. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então à nossa segunda situação problema. 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Esse feriado ele é questionado em vários estados, em várias cidades, inclusive o feriado não vale. Outras cidades fazem questão de rememorá-lo. O professor Josimar terá o desafio de apresentar a importância do feriado e discutir os motivos sobre a sua resistência. Se há uma lei federal que estabelece o dia 20 de novembro como feriado, por que as pessoas têm resistência a esse feriado? Eu nunca vi, e garanto que vocês também nunca viram, uma pessoa discutindo a importância de 21 de abril, Tiradentes, como um feriado nacional. E no final da nossa situação problema, vocês vão começar a perceber o seguinte: se eu fosse questionar um feriado nacional, aspecto nacional, eu poderia muito mais facilmente questionar o 21 de abril, Tiradentes, do que o 20 de novembro. Pegue, por exemplo,
Nós sabemos muito bem disso. Tiradentes não foi herói nacional. Tiradentes foi um dos líderes de um movimento regionalizado, que sequer queria a independência do Brasil, queria a independência da região de Minas Gerais. Nossa, professor, então você está falando que o Tiradentes não tem importância na história? De maneira nenhuma. Mas a gente está problematizando aqui. O feriado de Tiradentes ele foi criado muito tempo depois do que da morte de Tiradentes, lá no final do século XVIII. Se você pensa um feriado da consciência negra e tenta refletir sobre a importância dos negros, dos afrodescendentes para a formação do nosso país, a importância deles é muito maior. Mas enfim, nós vamos discutir bastante aí nessa situação problema para que a gente chegue aí a um consenso com relação a esse feriado e a importância ou não dele. Vamos ao próximo quadro. Escravidão africana no Brasil. Um dos motivos que justifica a substituição da escravidão indígena pela africana era o número insuficiente de escravos indígenas. Um dos motivos, há controvérsias. Outro motivo, a experiência com a escravidão africana, uma boa experiência anterior à colonização. Os portugueses já tinham colônias antes do Brasil, utilizavam mão de obra escrava nessas localidades. O motivo mais importante, coloquei em negrito, vou circular, fazer uma estrela, um asterisco, uma seta. Se eu pudesse fazer uma luzinha piscando aqui, eu piscava também. Lucro com o tráfico negreiro. É o principal motivo que fez os portugueses começarem, de uma maneira até mais forte, trazerem os escravos da África para o Brasil. Porque eles ganhavam duas vezes. Ganhavam enormemente com o tráfico e ganhavam com o trabalho dos africanos aqui no Brasil. Estima-se que quase 4 milhões de africanos tinham vindo para o Brasil como escravos durante todo o período colonial. Professor, me ajuda. Estimativas. 4 milhões, mas são 300 anos. Tudo bem, é um período de tempo bastante considerável, mas a quantidade de escravos também é um número muito grande. O Brasil tem hoje aproximadamente 200 milhões de habitantes, mas você tem que perceber que pelo menos nos últimos 50 anos, essa população brasileira ela tem aumentado de uma maneira bastante acelerada. Por volta lá de 1990, 94, a nossa população era de 150 milhões. Então, percebam que nos últimos 20 anos, como ela aumentou de uma maneira muito grande. Vocês vão lembrar do jingle da Copa de 1970, falava 90 milhões em ação. Então, em 1970, 90 milhões em ação, hoje, mais ou menos 50 anos depois, olha, a população brasileira mais do que dobrou em 50 anos. No período imperial e no período colonial, ela era muito mais reduzida. Não há números precisos, o censo da época, não havia censo feito na época como nós temos hoje, mas ele existia a população brasileira no início da República em não mais do que 20 milhões. Então, se você pensar que se o início da República, virada ali do século XIX para o século XX, 1889, a população geral do país não chegava a 20 milhões, no período colonial ela era menor ainda. Então esses 4 milhões de africanos que vieram para o Brasil, eles eram um número bastante significativo, sim. No quadro, novamente, coloquei um mapa aqui para vocês. Esse mapa fala um pouquinho do principal contato entre as regiões africanas que serviam aí, traziam escravos para o Brasil. Então, os principais portos do Brasil que recebiam os escravos, São Luís, no Maranhão, Olinda, Salvador e Rio de Janeiro. Não são os únicos que recebiam escravos, tá? Mas são os principais. Localidades que viam os escravos. Hoje nós sabemos que essas localidades são diversas. Moçambique, Morbaça, Bengala, Luanda, Ilha de São Tomé, Costa dos Escravos, São Jorge da Mina, Cabo Verde, perto do Reino Songhai e assim por diante. No Brasil, com o aspecto preconceituoso que a gente não tinha como não esperar, esses escravos são classificados, vamos colocar assim, de duas maneiras. Os escravos sudaneses e os escravos bantus. Então, essa região de rosa aqui seriam os escravos chamados bantus, e ao norte aqui, né, uma região ali próxima ao deserto do Saara, a região dos sudaneses. Qual o número? 4 milhões de escravos. Tem um historiador muito importante, faço votos que depois vocês procurem ele para ler, chama-se Luiz Felipe de Alencastro. Vou colocar só o sobrenome dele, que é fácil para você procurar depois na internet aí para ler os artigos dele, os livros dele. O Alencastro tem um livro muito interessante que se chama O Trato dos Viventes.
E, basicamente, ele se debruça sobre as complexidades desse mapa. Então, Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes. O que o Alencastro vai dizer? Esse intercâmbio de pessoas, 4 milhões de pessoas, entre América, aqui Brasil, e África, não passava por Portugal, que está aqui isolado. Então, o que ele vai falar? O Alencastro, uma das teses que ele defende no Trato dos Viventes, que o contato do Brasil com a África, né, um contato cultural, um contato humano, pessoas para pessoas, ele foi muito maior do que o contato com portugueses. Que a herança cultural, consequentemente de usos e costumes, e a própria herança de pessoas da cor da pele do brasileiro, tem muito mais relação, muito mais proximidade da África do que com Portugal. E se você pensar em número absoluto de pessoas, vieram muito mais africanos para o Brasil do que europeus, portugueses para o Brasil. Então há um número de se considerar de uma maneira muito grande. E ele vai além. Ele também fala, porque por isso o nome O Trato dos Viventes, que muitas vezes essas relações, Portugal e África, não tinham lá a chancela dos portugueses. Os portugueses não conseguiam comandar tudo o que acontecia. Agora pense um pouco na nossa estrutura social atual do Brasil. É lógico, e você vai lembrar muito bem disso, professor, mas nós tivemos outras ondas migratórias. No século XIX e século XX, fim da escravidão, você tem um número massivo de imigrantes que vieram para o Brasil. É verdade. Mas pensem o seguinte, quando eu falo de a matriz africana formando a nossa sociedade, eu não estou falando de um pequeno grupo de imigrantes que vieram para o país em um momento histórico isolado. Eu estou falando de milhões de pessoas que vieram para a época, para a colônia, num intervalo ali de quase 300 anos. Então, é correto eu pensar que quando eu falo brasileiro, eu não posso pensar nesse brasileiro como um descendente só de europeu ou descendente de português. Eu posso até pensar que esse brasileiro é muito mais descendente de africanos escravizados. Então, o Brasil é um país com uma mistura muito grande, sim, com uma miscigenação grande também, mas quando se coloca como, por exemplo, uma resistência de um feriado de uma matriz africana, dá essa impressão que as pessoas estão tendo preconceito com uma minoria. E os africanos no Brasil, e consequentemente os descendentes de africanos aqui no Brasil, e eu e muitos de vocês somos esses descendentes, não são minoria, é maioria, né? Pensando nesse aspecto social mais amplo. Só que a gente esquece um pouco disso. Você, daqui a pouquinho, vai estar em sala de aula, vai trabalhando com seus alunos. Tem um documentário muito interessante que está disponível no YouTube da rede inglesa BBC. Se chama Brasil, uma verdade inconveniente. Nesse documentário, eles vão trabalhar essa questão da escravidão. E eu acho muito interessante porque, assim, é a visão dos ingleses sobre o Brasil, especificamente sobre o nosso período colonial. Eles vão dizer que o Brasil atual gosta de esquecer da escravidão, gosta de negar a escravidão, faz de conta que a escravidão não existiu. E, infelizmente, quando a gente vê aí as existências aos feriados, como o da consciência negra, eu tenho que concordar com esses jornalistas da BBC. Porque não aceitar um feriado desse com o sentido de salvaguardar, de vangloriar esse passado de contato dos africanos com o brasileiro é uma maneira de esquecer essa história, de apagar essa história. Muitas vezes as pessoas têm orgulho de falar que são descendentes de japoneses, de alemães, de poloneses, de italianos. Vi pouquíssimas pessoas falar que têm orgulho de ser descendentes de africanos que foram escravizados no Brasil. Até isso tem um preconceito aí embutido muito forte, ok? Continuando, o próximo quadro. Escravos trazidos de diversas regiões. A gente viu isso no mapa. Isso não era por acaso, não era coincidência. Era proposital. Por quê? Dificultava a organização de resistência, de movimentos de revolta. Por quê? Muitas vezes eles traziam escravos que não sabiam falar a língua um do outro. Muitas vezes tribos, povos que eram inimigos uns dos outros, separavam famílias. Tudo isso para dificultar a organização. Relações violentas e de muita tensão entre escravos e senhores. Isso foi o cotidiano. Coloquei uma imagem aqui como exemplo de um navio negreiro. Se eu não me engano, essa imagem não aparece, cortou a referência aqui, mas é do Debré. Então, ele mostra os escravos aqui na parte inferior do navio, muitos amarrados, sendo ameaçados, e o destaque para esse escravo aqui recebendo um pouco de água e comida que vem do convés do navio. Bom, falei bastante sobre escravidão, sobre sociedade e escravocrata.
Não pensem que esses escravos que vieram ao Brasil aceitavam a condição de escravidão de uma maneira pacífica. Longe disso. Havia vários movimentos de resistência à escravidão, de luta com a escravidão. Muitas vezes a gente não conhece esses movimentos, ou eles não eram tão famosos, inclusive naquela época, porque a resistência portuguesa, o domínio dos portugueses com relação à escravidão, era feito de uma maneira muito grande, era feito de uma maneira muito sistemática, muito organizada. Os portugueses sabiam da importância da mão de obra escrava para funcionar todo esse sistema colonial, para que esse sistema colonial gerasse lucros aí para a coroa. Mas os escravos sim tinham um papel importante, tentavam se defender, tentavam resistir o quanto podiam, mas mesmo assim era um sistema bastante opressor. Vamos ao quadro para a gente entender um pouco melhor sobre esses movimentos de resistência. Então, fugas é o mais óbvio, o mais conhecido. Esse recorte aqui, na verdade, é um recorte de jornal do Brasil, já na época do Império. É um recorte muito comum na época. Escravos que eram fugitivos, que fugiam, as pessoas colocavam recompensa no jornal para quem achasse o escravo e devolvia. Então, para começar, o desenho aqui é hilário, né? Ó, mostra um escravo com uma trouxinha de roupa, então, ou seja, fugindo. Fugiu a Joaquim Domingues Correia, na cidade de Campinas, um escravo de nome Augusto. Então, o Joaquim Domingues Correia é o dono, o Augusto é o escravo. Com os sinais seguintes, então ele dá a descrição do escravo. Cor bem preta, então ele é negro, negro mesmo. Bastante barba, magro, falta de 2 ou 3 dentes na frente. Tem uma orelha mais curta do que a outra. Então olha só, até por essas características você percebe que a vida desse escravo era bastante sofrido. Ele era magro, muitas vezes não conseguia fazer a barba direito, dentes quebrados, uma orelha mais curta que a outra. Quem deste escravo der notícia certa ou entregar na cidade de Campinas, na Rua do Rosário 53, então tem o endereço, receberá a gratificação de 50 réis. Não obstante, esse escravo fugiu no dia 10 de setembro do corrente ano. Então, ou seja, esse tipo de anúncio era muito comum. Os capitães do mato adoravam esses anúncios para poder ir atrás de um escravo e ganhar um dinheirinho. Então havia fugas, revoltas. Há vários casos registrados de escravos que conseguiram fugir da senzala, mataram seus senhores e fugiram. Greves. Professor, escravo fazia greve. Há relatos, inclusive eu coloquei numa citação, acho que na próxima aula, de uma greve de escravos. Eles paravam de trabalhar, faziam reivindicações aos senhores e depois voltavam ao trabalho. Suicídios. Esse daqui eu acho bastante chocante. Muitas vezes eles combinavam suicídios coletivos para não ter que trabalhar. Abortos, para que o seu filho não sofresse aquilo que já era comum, e a formação de quilombos. Então, óbvio, esses escravos tentavam fugir, tentavam reagir dos problemas que eles tinham da escravidão com aquilo que eles podiam. Mas percebam, assim, várias formas com que eles também resistiam à sua condição. Durante muito tempo, principalmente ali no início do século XX, achava-se que os escravos eram passivos. Principalmente naquela fala que diz que a princesa Isabel concedeu a alforria aos escravos, dá a impressão que os escravos não lutavam por si mesmos e que a alforria foi apenas uma concessão, mas a gente vê que tem mais problemas por detrás disso, ok? No próximo quadro, vou falar um pouco sobre o quilombo dos Palmares, que dos quilombos, com certeza, o mais importante que dá origem ali ao feriado. Quilombo dos Palmares era uma fazenda ali na região nordeste do Brasil, que se formou por volta de 1605 e foi até 1694, então quase 100 anos. Tornou-se uma confederação, ou seja, uma união de vários povos diferentes. O auge durante a União Ibérica, quando o cerco português diminuiu, de 1630 a 1650. Zumbi dos Palmares foi o seu último líder perseguido e dominado pelo experiente bandeirante Domingos Jorge Velho, que numa empreitada do chamado bandeirantismo de contrato, conseguiu acabar com o quilombo dos Palmares. Essa imagem aqui é famosíssima, coloquei a referência para vocês, também uma imagem do Jean-Baptiste Debré, a chamada missão artística francesa que Dom João VI trouxe ao Brasil. Coloquei essa imagem para a gente situar os tipos de escravo. Os escravos eram classificados pela sua origem lá como sudaneses ou bantos, mas também com relação ao tipo de trabalho. Então, olha lá, existia o escravo
que era chamado de escravo boçal. Esse escravo boçal era escravo recém-chegado da África, que muitas vezes não falava nem a língua portuguesa ainda. No comércio de escravos, esse escravo ele não era muito valorizado. Por quê? Ele é um escravo que tinha que passar ainda pelo processo de aculturação. O ladino já é o contrário. O ladino já é o escravo que, se não estava no Brasil, ele já era catequizado, ele já sabia falar a língua portuguesa e, consequentemente, no mercado de escravos, ele era mais valorizado. O escravo de eito era o escravo do serviço prezado, geralmente o escravo que trabalhava na cana-de-açúcar, trabalhava na extração de minério, era o escravo de lavoura, assim, um escravo do serviço mais difícil. Havia o escravo de ganho e o escravo doméstico. O doméstico não precisa nem explicar, seria aquele o servidor doméstico, né, que existe até hoje, as empregadas domésticas, as pessoas que fazem esse tipo de serviço. O escravo de ganho é aquele que eu coloco aqui em destaque para você. Nessa imagem a gente vê bem a questão do escravo de ganho. Esse quadro, né, é uma oficina, uma sapataria. Então o que a gente percebe? Tem um monte de sapato pendurado aqui em cima, alguns modelos aqui na parede, uma vitrine. Então é uma sapataria. Aqui você vê dois escravos sentados, trabalhando, um martelando aqui uma sola, o outro mexendo com alguma outra coisa. Na imagem central, o colonizador, dono do escravo, dono dos escravos. E o que ele está fazendo? Está com uma palmatória na sua mão, dirigindo ao escravo, que estende a mão para receber o castigo. Muito provavelmente porque fez alguma coisa errada e está sendo castigado. Então é um escravo de ganho porque o senhor ganha com o serviço prestado na oficina ou em qualquer outra situação com esse trabalho. Um detalhe que eu acho bastante interessante dessa imagem é essa aqui do canto. Reparem o seguinte, é uma mulher negra, mas ela está bem vestida e com uma criança no colo e ela observa toda a cena. O Debré não deixou um manual de interpretação da sua imagem. Provavelmente você tem duas interpretações ali dessa imagem. Essa mulher tanto pode ser uma escrava, que é uma escrava doméstica, que está cuidando ali do filho do senhor, do dono da sapataria, uma babá, mas ela poderia também ter sido tomada como esposa desse homem branco e aquela criança branca ali no colo dela ser seu filho. Isso não era muito incomum no Brasil colonial. A colonização brasileira, ela é em vários aspectos extremamente masculina. As pessoas que muitas vezes vinham de Portugal e se aventuravam no Brasil eram homens, geralmente solteiros, que em Portugal não teriam chance de enriquecer. Então era muito comum no Brasil, nessas relações complexas da nossa sociedade, que os senhores, homens brancos, donos de terra, dos proprietários, pegassem, né, mulheres africanas ou indígenas e tomassem para si como esposas. Muitas vezes vivia maritalmente. A igreja não aceitava essa situação, muitas vezes não fazia o casamento, esse casamento interracial. Mas há vários relatos desse tipo de situação que existia. Então a imagem do Debré ali, ela deixa um pormenor. A gente não sabe interpretar, mas creio eu que para ele ter destacado isso na imagem, ter colocado na imagem, é algo que surpreendeu a ele. Então, a imagem daquela mulher segurando a criança está desconecta do resto da imagem, na qual eles estão trabalhando numa sapataria. Então, dá a entender de que seria uma mulher que aquele próprio dono pegou para si e vivia maritalmente com ela. Mas isso é uma interpretação historiográfica perante a imagem, não há certeza nenhuma sobre isso, ok? Próximo quadro, coloquei uma citação agora do Enio Brito e Brígida Malandrino, História e Escravidão, Cultura e Religiosidade Negras no Brasil. É um artigo da Revista de Estudos de Religião bastante interessante. Olha só o que diz esse artigo para nós. Os negros estiveram presentes desde o início da formação social brasileira. Então eles não chegaram de paraquedas aí no Brasil. Sendo possível afirmar que suas culturas e, consequentemente, suas religiões contribuíram para forjar as identidades formadas no Brasil. É tudo um processo. Se esses caras estavam no início da nossa colonização, é óbvio que eles vão participar ativamente de todo o processo. Compreender a escravidão é, de certa maneira, uma tentativa de entendimento da cultura brasileira. Vou ler de novo que isso aqui é fundamental. Compreender a escravidão não é compreender só a escravidão enquanto forma de trabalho. É compreender, ter um entendimento da cultura brasileira em si e das religiões presentes e formadas no Brasil. O famoso sincretismo religioso que é tão importante no nosso país.
No próximo quadro, então, para fechar nessa nossa situação problema de número 2. O braço escravo construiu a maior parte do que hoje é o Brasil. Pensa nas cidades mais antigas do Brasil, elas literalmente foram abertas, estradas, pontes, diversas construções pelo braço escravo. A aceitação da matriz da cultura africana na sociedade brasileira, infelizmente, ainda não é bem vista, mas ela não pode ser negada. E aí estou trabalhando aqui com vocês com fatos históricos que demonstram isso. Ainda há muito trabalho a ser feito com relação aos estudos sobre a importância da cultura africana na Constituição do Brasil contemporânea. Mas um passo talvez interessante seja a gente não ver mais notícias como do início dessa nossa situação problema, das pessoas negarem o feriado do 20 de novembro, dizendo que o Brasil não pode ter mais feriado. Esse não é o problema. O problema é não reconhecer essa matriz africana. E lembre desse ponto, essa matriz africana não pode ser trabalhada como algo de escanteio, algo que surgiu de repente, caiu de paraquedas do Brasil, como essa citação bem nos diz. Para entender essa escravidão, entender a formação da cultura africana, a influência dela na sociedade brasileira, não é entender uma parte formadora da sociedade brasileira, é entender a sociedade brasileira em si, ok? Então encerramos assim a nossa segunda situação problema, vamos para a nossa terceira situação. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos então para a nossa terceira e última situação problema de hoje. A questão é o seguinte: por que o governo se preocupa tanto em ajudar os produtores de etanol e açúcar? Várias vezes nós vemos notícia no rádio, na televisão, jornal impresso, que diz o seguinte: olha, o governo liberou um subsídio para salvar lá algumas usinas que produzem etanol, que produzem açúcar. Às vezes o governo muda a porcentagem de etanol que está na gasolina, 20%, vai para 23%, às vezes até 25%. Por que o governo tem a preocupação tão grande com esse setor da nossa economia? O poder dos grandes latifundiários e produtores de açúcar não é recente nessas terras. Durante todo o período colonial, especialmente no século XVI e XVII, os senhores de engenho compunham uma espécie de nobreza local. Então, pensando de novo naquela ideia dos legados, das continuidades e rupturas que nós temos na nossa história, a gente consegue perceber de uma maneira bastante interessante isso. O Brasil começa a produzir cana-de-açúcar no século XVI, 1530. E até hoje, no século XXI, produz uma quantidade absurda de cana-de-açúcar, tanto para a produção do açúcar propriamente dito, mas hoje em dia também para o etanol. Tem uma grande continuidade aí da nossa economia. E, obviamente, esses grandes produtores, esses grandes latifundiários têm uma importância muito grande dentro das nossas esferas de governo. Vamos ao quadro, então, para entender um pouco melhor como começou esse açúcar no Brasil. O engenho de açúcar, né, era quase os historiadores odeiam falar desse termo indústria, mas era uma fabricação ali de açúcar no Brasil. Teve seu auge entre 1600 e 1650, então já um pouquinho no período da União Ibérica. A produção massiva na região Nordeste, então durante o século, até o final do século XVII, a região Nordeste é a região mais rica da colônia, a região onde estava ali o grosso da exportação. Baseado no sistema do plantation, lembre que esse plantation tem um tripé bastante importante e muito conhecido. Qual que é esse tripé? Primeiro, a produção sempre feita em grandes latifúndios, a escravidão movendo o trabalho, então latifúndio, a escravidão e monocultura exportadora. Planta-se uma coisa só para exportação. O plantation é exclusivo do Brasil? Não. Se você pensar nas grandes fazendas de algodão do sul dos Estados Unidos, o sul das 13 colônias, é o mesmo sistema. Latifúndio, escravidão, monocultura exportadora. A diferença é que aqui era cana-de-açúcar, lá o algodão. Gilberto Freire, no grande clássico Casagrande e Senzala, explica a sociedade da época e demonstra o poder
desses senhores de engenho. Essa ideia que eu coloquei no slide anterior, dizendo que esse senhor de engenho vivia quase como um nobre, ela não é exagero, ela é relatada, inclusive, pelo Gilberto Freire em vários dos seus escritos. Gilberto Freire, no livro, no Casagrande Senzala, ele chama a atenção para essa relação existente no Brasil, Casagrande Senzala. Você tem a elite, você tem uma proeminência muito grande e você tem pessoas bastante pobres que dependem dessa elite. E você pode, aí, em uma brincadeira, fazer algumas alusões. Se na colonização do Brasil existia a Casa Grande Senzala, hoje eu posso dizer que existem em algumas cidades brasileiras condomínio de luxo e favela. Essa oposição no Brasil, ela sempre foi muito grande. É uma oposição econômica que também se faz social. Não é só ter o dinheiro ou ter uma posição econômica, é demonstrar por outro que você tem essa opinião. Se quando você estiver dando aula para criança, você pode falar para eles, olha, é a ideia da ostentação presente desde o início aí da nossa colonização. Vamos falar um pouco agora sobre a sociedade colonial. Vamos ao quadro. Um outro historiador clássico, aí, o Capistrano de Abreu, diz o seguinte, que a sociedade colonial brasileira era formada por um pai taciturno. Então, esse pai taciturno, imagina um pai extremamente rigoroso, um pai que gostava de uma rigidez muito grande no seu trato, uma esposa serviçal e extremamente obediente, e filhos completamente amedrontados, que obedeciam a esse pai taciturno sem pestanejar. Então, uma família, mas não é uma família naquele sentido amoroso, é uma família bastante hierarquizada. Uma sociedade, acima de tudo, paternalista, defendia o homem e a força desse homem. E eu coloquei um exemplo aqui, uma citação do próprio Capistrano de Abreu sobre essa sociedade, que é bem interessante. Olha aqui que dizia, é um decreto sobre adultério da época colonial. Achando um homem casado sua mulher em adultério, então o cara chegou em casa mais cedo, pegou a mulher no flagrante com outro homem. Licitamente, ou seja, está certo, lícito, correto, perante a lei, poderá matar a ela como o adúltero. Lembrem-se que até 1950, se eu não me engano, você tinha no Código Civil brasileiro o crime de legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra era isso daqui. Se um homem chegasse em casa, pegasse a mulher em adultério, ele poderia matar tanto a ele como a ela. Salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo. Opa, pera lá. Se um homem chegasse em casa e visse a sua mulher em adultério, licitamente ele poderia matar tanto a mulher como o adúltero. Professor, se a mulher chegasse em casa e visse um homem em adultério, ela poderia fazer alguma coisa? Não, nada. Absolutamente normal. Mas na própria lei, isso é um decreto de lei, está escrito, salvo exceção. Se o traído, coitado, for um peão, e a pessoa que está adulterando com a esposa dele for um fidalgo, ou seja, foi um dono, um senhor de engenho de açúcar, aí coloca panos quentes, a gente conversa em outra situação. Então é óbvio, hoje a gente não vai ter uma lei com tanta clareza, assim, com essa ideia paternalista. Mas percebam que esse paternalismo que existe na sociedade brasileira até hoje, ele não é uma invenção dos últimos 50 anos ou dos últimos 100 anos. Ele está presente desde a era colonial. Continuando no próximo quadro, ainda falando dessa sociedade. Isso aqui eu já comentei no início da aula, só para a gente reforçar. Mulheres brancas disponíveis para o casamento, elas eram raras. Então, eram comuns aos senhores de engenho tomarem para si esposas índias e negras escravizadas. A igreja condenava tal prática, mas não tinha força para findá-la. Professor, essas índias e negras que eram tomadas como esposas dos senhores eram alforriadas? Não havia uma regra para isso. Às vezes sim, às vezes não. Dependia muito do senhor, de como que ele fazia esse seu trato. Continuando. Desculpa, gente, é esse mesmo, tá? Uma citação aqui de um outro grande historiador, o Thomas Skidmore. Thomas Skidmore, ele é um historiador norte-americano, mas ele é um brasilianista. O que é isso? Ele é especializado em história do Brasil. Esse livro dele aqui, ó, Uma História do Brasil, é bastante interessante para você que quer aprofundar seus estudos. Ele é meio que um manualzão. Ele tem a história do Brasil desde o período colonial até o período republicano. Ele não aprofunda muito em muitos temas, mas para que você tenha uma visão geral aí é bastante interessante. Olha o que o Skidmore está falando sobre a nossa sociedade aqui. Abaixo,
dos grandes proprietários de terra estavam os proprietários menores. Então ele está tentando fazer uma pirâmide social brasileira. Grandes proprietários no topo, proprietários menores no segundo lugar e pequenos fazendeiros mais ou menos no mesmo patamar. Geralmente de origem camponesa e de Portugal. Os pequenos assentamentos urbanos, os pequenos povoados lá das câmaras municipais, incluíam portugueses ou descendentes de portugueses sem terra, tais como artesãos e soldados. Na parte mais baixa da hierarquia branca estavam os homens livres, os degredados. Então é interessante porque assim, o Thomas Skidmore está falando desses degredados como os mais baixos nessa hierarquia. O degredado, muitas vezes, ele vivia até pior do que o escravo. Porque o escravo, logicamente, não tinha salário, mas ele tinha moradia, ele tinha alimentação. Não era a melhor do mundo, é óbvio que não era. Mas também, e isso o Gilberto Freire vai discutir lá no Casa Grande Senzala, havia exceções. Havia alguns lugares em que esse trato com relação aos escravos ele era mais brando. Por quê? Alguns senhores tinham a consciência de que se esse escravo fosse mal alimentado, se esse escravo ficasse doente, viesse a morrer, ele não estava perdendo uma pessoa, um ente querido, mas ele estava perdendo um investimento. Ele ia ter que pagar caro no outro escravo para repor essa mão de obra que trabalhava, certo? Então, muitas vezes você tinha relações mais brandas nesse trato entre escravos e senhores. Lógico que não era uma regra, via de regra era algo extremamente violento, mas havia ali algumas exceções. Então, nessa pirâmide social, grande proprietário, pequeno proprietário, os camponeses entre aspas, que moravam ali nos centros urbanos, mas esse homem degradado ali em último caso. Uma outra historiadora que eu vou citar bastante na terceira aula, a Laura de Mello Souza, ela tem um livro que se chama Os Desclassificados do Ouro. E nesse livro ela fala dos chamados homens livres pobres, com a mesma caráter aqui do Skidmore. São pessoas que muitas vezes, pela sua condição, viviam até piores do que os escravos. Porque imagina numa sociedade escravocrata se arrumar emprego. Como é que uma pessoa vai querer trabalhar assalariada, sendo que você tem escravos disponíveis que trabalham, entre aspas, de graça? Então, viviam numa condição também extremamente difícil. Vamos ao quadro novamente. A gente falou bastante da sociedade, mas como a gente está aí cronologicamente no período, eu quero falar sobre a União Ibérica. Bom, como já falei no início da aula, a União Ibérica foi um período de aproximadamente 60 anos, em que Portugal e Espanha ficaram unidos. O rei de Portugal morre, ele não tinha descendentes, o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, que era um primo, salvo engano, de segundo grau. Então você tem uma união. Consequências dessa união ibérica para o Brasil são as mais interessantes. Primeiro, essa união suspende temporariamente o Tratado de Tordesilhas, que era o tratado que dividia a América entre portugueses e espanhóis. Esse apagar, vamos colocar assim, do Tratado de Tordesilhas, facilita o trabalho dos bandeirantes, que começam a adentrar o território que teoricamente seria de espanhóis, para procurar lá metais preciosos e a apreensão de indígenas, e também as invasões holandesas no Nordeste brasileiro. Eu lembro que quando eu descobri isso, quando eu estudava sobre isso, eu achei muito interessante. Dá-se a impressão assim, bom, um dia os holandeses acordaram, não tinha nada que fazer, falaram, vamos lá invadir o Brasil? Vamos. Não é bem assim que funcionava, você tem um aspecto econômico muito importante nisso. Quando os portugueses começaram a fazer um investimento para montar os engenhos de açúcar no Nordeste, eles estavam em crise e não tinham todo o dinheiro para, afinal de contas, montar um engenho, e você tinha uma parte lá técnica que era importante do engenho, precisava de dinheiro. Os portugueses estabeleceram uma parceria com os holandeses. Os holandeses financiaram, em boa parte, a construção dos principais engenhos do Nordeste. E havia uma parceria. Os portugueses vendiam esse açúcar para os holandeses na Europa, com um preço bom, e esses holandeses redistribuíam esse açúcar em toda a Europa. Essa parceria ia muito bem até 1640. Em 1640, quando a Espanha assume o controle aqui do que seria o Brasil, os espanhóis não tinham um relacionamento muito bom com a Holanda. Até porque a Holanda, em um curto período da história, ela foi colônia da Espanha. Então essa parceria no comércio ali do açúcar, ela é rompida. Por isso os holandeses, durante o período da União Ibérica, isso não é coincidência, vêm ao Nordeste brasileiro e dominam ali a região, principalmente onde hoje você tem ali a cidade do Recife, em Pernambuco.
para salvaguardar, para cuidar dos seus investimentos com açúcar. Eles invadem a região, reestabelecem o comércio do açúcar do Nordeste brasileiro com a Holanda durante um bom período de tempo. Então não é por um acaso que os holandeses invadiram o Nordeste, e especificamente o Nordeste, para salvaguardar ali os investimentos que eles tinham com relação ao negócio do açúcar no Brasil. Ok? Próximo quadro, por favor. Período, então, entre 1630 a 1654 é o período chamado Brasil holandês. Motivo, rivalidade com a Espanha e a garantia dos investimentos relativos ao comércio do açúcar, que eu já comentei. Grande destaque, enorme destaque desse período, sem dúvida nenhuma, é a administração do conde Maurício de Nassau. Nassau foi trazido ao Brasil pela Companhia das Índias Orientais, que cuidava Companhia das Índias Ocidentais, que cuidava aí da administração dos interesses holandeses aqui na nossa região. O Nassau, ele não era um qualquer lá na Holanda. Ele é uma pessoa muito rica, muito bem relacionada, amigo de vários reis, de vários nobres no Brasil. Então, quando ele chega aqui no Nordeste, ele vê uma grande oportunidade para ele. Então, a parte de todo esse sistema, ele começa a fazer uma administração muito interessante. A primeira, a conciliação entre portugueses e holandeses. Ele faz com que exista ali no Nordeste brasileiro, pelo menos, uma aceitação do domínio holandês. Afinal de contas, esses portugueses e holandeses vão trabalhar junto no negócio do açúcar. Segundo, e olha que interessante, gente, estou falando do século XVII, ele permite que no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, na Holanda, exista liberdade religiosa. Maurício de Nassau era calvinista, não era católico, e ele permite a liberdade religiosa no Nordeste. Não é à toa que nesse período você tem uma migração muito interessante e muito grande de judeus para a região Nordeste do Brasil que vieram da Holanda morar num lugar onde eles não iam ser perseguidos historicamente. Aliás, é um parêntese aqui na história, mas que é interessante. Tem uma edição da revista Aventuras na História, agora eu não vou me lembrar certinho a edição, mas depois no fórum, escreve lá que eu lembro e respondo para você. E essa edição fez uma investigação bastante interessante, baseada em historiadores, de que esses judeus que vieram da Holanda e ficaram no Nordeste do Brasil no período calvinista, no período ali do Maurício de Nassau, quando acaba a União Ibérica, eles são expulsos do Nordeste e eles fogem para a América do Norte, para a região onde você tinha também um início de uma colonização na cidade onde hoje é Nova York. Então, algumas famílias pioneiras de Nova York têm sobrenomes brasileiros. E esses sobrenomes remontam a essas famílias que fugiram do Nordeste brasileiro e que foram ali para a América do Norte. Mas depois eu peço que você mande lá no fórum para mim uma pergunta, um lembrete sobre a situação, que eu indico para você lá o artigo, a revista, para você ler sobre isso. Voltando então, ali sobre o Nordeste do Brasil, no quadro. Além da liberdade religiosa, fantástica para um período, para o século XVII, um incentivo e reorganização da produção açucareira naquele momento. O Nordeste estava em pânico, estava muito complicado e ele consegue organizar de uma maneira muito grande isso. E, além de uma estrutura administrativa, constrói pontes, estradas, faz drenagens e tal, ele convida alguns amigos dele para fazer uma espécie de missão científica e artística no Brasil, no Nordeste brasileiro. Traz cientistas que vieram catalogar a flora e a fauna do Brasil e artistas que retratavam muito bem aí o Nordeste brasileiro. Eu não tive como colocar imagens aqui, mais imagens nessa aula, mas eu vou colocar o nome dos dois pintores importantes que vieram junto com Maurício de Nassau para o Nordeste brasileiro. Você tem um cara chamado Franz Post, então procura lá no Google depois imagens do Post, e talvez o mais famoso deles, o Albert Eckhout. O Eckhout, ele era alemão de nascimento, tá? E vem ao Brasil junto com Maurício de Nassau para fazer essa mini missão artística. Muitas imagens do período colonial que nós temos são as imagens do Rugendas e do Debré. O Rugendas e o Debré vieram ao Brasil já na época de Dom João VI, 1808, tá, ok? Para retratar esse período da história. E Rugendas e o Debré eram meio que refugiados, estavam fugindo da França, da era napoleônica, e vieram se refugiar no Brasil.
O post e o ecaute, guardadas as devidas proporções, para o século XVII, eles eram mais reconhecidos até mesmo do que o Debré e o Rugendas. E são imagens mais antigas do Brasil, retratos mais antigos do Brasil, ainda do século XVII. Então as imagens são belíssimas, faço votos lá que depois você pesquise e olhe essas imagens, vocês vão gostar bastante, ok? Continuando então, vamos para o final dessa União Ibérica. De 1645 a 1654, nós temos o fim da União Ibérica, um período em que os portugueses entram em conflito com os holandeses e nós temos a expulsão dos holandeses do Brasil. A restauração de Avis, de 1640, coroa o novo rei português, Dom João IV. Maurício de Nassau, nesse ínter, ele é demitido pela Companhia das Índias Ocidentais e volta para a Holanda. E isso também desagrada os nordestinos que tinham aí no Nassau uma grande admiração. Continuando, queda do açúcar. A partir de 1670, o Brasil começa a ter uma crise muito grande com relação ao negócio do açúcar. Por quê? Os holandeses expulsos aqui do Nordeste investem na produção do açúcar nas Antilhas. E esse açúcar mais barato começa a rivalizar com o açúcar que vinha do Brasil. Nessa época, a criação de gado já começava a se destacar no Nordeste. Então, você tinha uma mudança ali um pouquinho interessante com relação ao mercado econômico. E a descoberta de ouro no Brasil, por volta de 1693, ameniza o impacto do declínio açucareiro. Então, Portugal não chega a entrar em crise durante essa queda aqui do açúcar no Brasil, porque já estava ali começando a ter a mineração, que, aliás, é o tópico da nossa próxima aula. Fechando, resolvendo a nossa terceira situação-problema. Desde o início da colonização, a lavoura açucareira faz parte da economia brasileira com muito destaque. Assim como no passado colonial, na atualidade os grandes produtores conseguem certa proeminência política por conta do seu poder econômico. Então, se hoje nós temos aí o governo brasileiro em várias situações defendendo aí esses grandes produtores de açúcar e de etanol no Brasil, isso também é uma continuidade aí bastante grande do período colonial, ok? Nós vamos então agora para o vídeo de participação e para provocar as novas situações, problemas, novas aprendizagens aí para vocês. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, pessoal, então tem uma questão aqui para provocar um pouquinho vocês. Nesse momento, vocês podem tanto responder essa questão, que é bastante interessante, é uma questão mais ampla, mais aberta, quando mandar outros questionamentos aí que podem ter surgido durante a nossa aula. Vamos ao quadro. Então, o provocando é o seguinte: até que ponto podemos pensar o nosso passado colonial como determinante para as estruturas de poder do Brasil atual? Então pensem aí, reflitam um pouquinho, daqui a pouco eu volto com as respostas e questões que houverem.
Bom, respondendo a nossa questão aí, nós temos sim uma grande continuidade dessas estruturas de poder que existem no Brasil hoje como legado do passado colonial, principalmente nessa questão de oposição aí, revolta falada do Gilberto Freire, a questão da Casa Grande e Senzala, ok? Agradeço então a paciência de vocês, a colaboração na aula, espero ter contribuído, ajudado para os estudos de vocês. Vamos agora para o vídeo de encerramento e depois para a nossa atividade. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Quem diria que o açúcar, produto tão comum no nosso dia a dia, já foi símbolo de riqueza para alguns e de sofrimento para outros? Sua matéria-prima, a cana-de-açúcar, já foi uma das prioridades econômicas da América Portuguesa. Para o cultivo foi adotado o sistema de plantation, produção com mão de obra escrava, em latifúndios e destinados à monocultura, visando a exportação. Nos engenhos, os senhores e os seus feitores exploravam o trabalho de africanos escravizados. Mas para entendermos a escravidão, precisamos voltar um pouco mais no tempo. Os portugueses já exploravam a costa africana desde 1415. Eles ocupavam o litoral do continente e estabeleciam relações amistosas com os chefes locais por meio de fortificações denominadas feitorias. As feitorias tinham o objetivo de estabelecer proteção e relações de comércio entre a coroa portuguesa e os reinos africanos. A África Centro-Ocidental, desde o século XVI, já era habitada por uma variedade de povos organizados em aldeias, confederações e reinos. Dentro da grande diversidade de povos na região, é costume identificar dois grupos étnicos, os sudaneses e os bantus. A coroa portuguesa enxergou um grande negócio na exploração do trabalho dos nativos, que passaram a ser escravizados. Posteriormente, transformaram essa prática local em comércio internacional. Foi o maior movimento migratório forçado da história e, infelizmente, se tornou uma atividade extremamente lucrativa. No século XVI, essa mão de obra escrava africana chegou à América Portuguesa, sendo amplamente utilizada nos engenhos de açúcar. A maioria dos africanos escravizados na América Portuguesa compunha-se, entre os sudaneses, de iorubás, tapas e alçás, e entre os bantus, de angolas, bengalas, mongolos e moçambiques. A quantidade de africanos que vieram para a América Portuguesa foi muito maior do que a de portugueses. Então, se considerarmos a definição de colonizador como um estrangeiro que vem formar uma nova sociedade, o africano é mais colonizador do que o português. A sociedade brasileira foi construída, portanto, a partir da escravidão de uma maioria negra. Além disso, temos a maior população negra fora da África e fomos o último país do mundo a abolir a escravidão, há pouco mais de um século. Os descendentes de escravizados ainda convivem com a desigualdade social e o preconceito racial que permeia nossa sociedade em diversos níveis. Por isso é sempre importante revisitar o passado. Continue aprofundando os seus conhecimentos sobre a história do Brasil colonial. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!